Damos início a mais um programa Anatomia do Poder. Hoje teremos o prazer de, num primeiro bloco, conversar com o meu amigo desembargador Sábato e meu amigo Paulo Cremonese, que discutiremos nesse primeiro bloco uma recente decisão no Tribunal de Estrasburgo, da Corte de Direitos Humanos, o Tribunal Europeu, portanto, e falaremos um pouco a respeito do projeto que está de união de pares do mesmo sexo no Congresso Nacional, após a decisão do Supremo, de como a Corte Europeia examinou a questão. E daí, no segundo bloco, com o professor Paulo Cremonese, nós discutiremos um outro aspecto da Constituição muito importante, que é a objeção de consciência. Vamos início nesse programa em que procura mostrar o que é o poder público, privado, sindical, da imprensa, acadêmico, por dentro e por fora, conversar com os dois. Eu daria início a essa exposição lembrando que recentemente o Tribunal de Estrasburgo, a Corte de Direitos Humanos da União Europeia, decidiu, por 47 votos a 0, que o casamento entre pessoas do mesmo sexo não é casamento. É evidente que as pessoas podem ter a opção que desejarem. É evidente que podem se unir, que podem fazer sociedades para que garantam seus direitos. Mas não é casamento, que é um instituto que tem uma tradição que vem das primeiras famílias, das primeiras tribos, quando se deu um primeiro ordenamento jurídico, e que é um estatuto de união entre homem e mulher para gerar prole e dar continuidade. Basta dizer que a Constituição fala no artigo 226 que a família é a base da sociedade, sem família não há continuidade da sociedade, e o Estado tudo fará para protegê-la. Família clássica, família tradicional, família de homem e mulher, a família que pode gerar, por processos naturais, a prole que dá continuidade ao Estado. Que os homossexuais têm direito de se unir, é evidente que é uma opção deles. Ninguém tem preconceito contra eles, mas não é casamento. E o Tribunal Europeu decidiu exatamente isso. Por isso eu gostaria de ouvir dos meus dois convidados desse primeiro bloco o que pensam sobre essa decisão. Tanto o desembargador Sábato, que é um permanente estudioso do Tribunal Europeu, quem primeiro trouxe a discussão aqui no Brasil da Corte, em que eram apenas 15 países e cada um tinha direito a um juiz só, e era um só tribunal, a discussão da matéria foi o desembargador Sábato. Gostaria de ouvir dos dois esta opinião, esta decisão da Corte Europeia. Eu? O senhor primeiro. O Tribunal Europeu, na verdade, ele começou com o Tratado do Carvão e do Aço, não é? Com apenas 6 países, e daí até chegar ao Tratado de Maastricht foram mais 6, ficaram 12, depois 15, hoje 28, porque ainda não saiu a Inglaterra. Mas a jurisprudência de toda a Europa praticamente se uniformizou, e com regras fixas e com regras que não se alteram, é possível que lá haja um desenvolvimento social muito fecundo e, claro que também com decisões do Tribunal de Direitos Humanos, que é de Estrasburgo, a respeito da instituição do casamento, e estou perfeitamente de acordo com o senhor. O casamento não é um contrato qualquer, o casamento é uma instituição, como diz a Constituição, não me lembro do artigo, que é nisso, Vossa Excelência, 226, é uma instituição entre um homem e uma mulher, né? É isso que diz a Constituição, de modo que a interpretação diversa a respeito desse tema é contrária à Constituição, ainda que seja proferida pelo órgão que tem por dever defender a Constituição.
E essas decisões, assim, isoladas, elas acabam causando nos juízes de passagem dos estaduais alguma interpretação um pouco distorcida da realidade, como se fosse possível um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não é. É possível uma união comercial. Um contrato. Um contrato, exatamente, em que elas se comprometem a fazer um patrimônio comum e, dissolvida essa sociedade, simplesmente faz uma extinção, dissolução de sociedade de fato ou dissolução de sociedade de direito, como quiserem, mas não é dissolução de casamento. Exatamente. Não é nada disso. Então é diferente. O senhor esgotou o assunto, eu acho que não tenho quase nada a acrescentar. Eu gostaria também, desembargador, ouvir o nosso Paulo Cremonese, o professor Paulo Cremonese. Obrigado, doutor Ives. É sempre um prazer dividir a mesa com o senhor e com o querido desembargador Sábato. Depois de dois homens brilhantes, dois grandes juristas se manifestarem a respeito, é uma tarefa quase que inglória, né? Eu não me alongarei em relação aos aspectos jurídicos, mas eu gostaria rapidamente de falar sobre os aspectos subjetivos importantes em relação a essa decisão, surpreendente até. Apesar de ser uma decisão completamente correta, com base no direito natural, com base no direito positivo, com base na melhor visão social do direito, em face dos acontecimentos recentes, ela é até surpreendente. Infelizmente, o tema casamento de pessoas do mesmo sexo, dos pares homossexuais, é um tema extremamente sensível e que não tem sido encarado com a seriedade necessária, porque se tornou bandeira ideológica. Não é mais um tema. As pessoas que defendem o casamento de pessoas do mesmo sexo, com todo e máximo respeito, não fazem pensando nas pessoas, no bem dos envolvidos, mas sim em motivações políticas que têm por objetivo desenvolver uma mentalidade que tem o grande coração dessa mentalidade, destruir a cultura judaico-cristã informadora da sociedade ocidental, da civilização ocidental. Então essa decisão ela tem que ser festejada, tem que ser defendida, e ela mostra, com todo e máximo respeito, o erro do Supremo Tribunal Federal, que julgou contra a Constituição. O Supremo, que todo estudante de direito sabe que tem o título de guardião da Constituição, se mostrou, na verdade, um ofensor da Constituição, em nome de um falso vanguardismo, em nome de uma falsa visão de direitos humanos, simplesmente rasgou o texto constitucional, acutilou o conceito de família e, com isso, criou um dano que será mais facilmente percebido no futuro, porque houve esvaziamento da mais clássica e importante instituição humana, família. Tanto é que a igreja fala que a família é a igreja doméstica. Então é muito importante essa decisão, porque ela convalida aquilo que sempre esteve sedimentado no seio da sociedade. E para terminar essa rápida abordagem, doutor Ives, o senhor foi muito feliz inicialmente ao falar, não se trata de preconceito, não se trata de uma oposição ao homossexual, nosso objetivo aqui não é entrar nessa questão, o juízo de valor, não é isso. Certa vez eu ouvi de um sacerdote lá em Santos, eu sou de Santos, e eu posso até falar o nome, o padre Antônio Baldan Casal, ele num homilia ele falou uma coisa muito interessante. Existem realidades sociais, e essas realidades sociais têm que ser respeitadas e de alguma forma bem tratadas, mas não significam que essas realidades sociais formam famílias. Claro. Então essa decisão realmente ela é magnífica em todos os sentidos. Eu agradeço muito, nós estamos chegando ao fim desse bloco, agradecer muito a posição do desembargador Sábato, que aliás, senhores telespectadores, dentro do Tribunal de São Paulo, que tem 360 desembargadores, o maior especialista nas questões do Tribunal Europeu, porque vem estudando isso há dezenas de anos, 25. Desde que o Tratado de Roma começou o desembargador Sábato a estudar, nós estamos evidentemente na frente de um especialista. Mas é impressionante que na Europa alguns países realmente permitiram o casamento, mas não, a grande maioria não permitiu. Há uns meses atrás, a mesma corte decidiu em relação a Helsinki, a Finlândia, tomou essa seguinte decisão. Era um casal, um homem e uma mulher tinham se casado na Finlândia,
o homem mudou de sexo, virou mulher e pediu o reconhecimento de união entre duas mulheres. O juiz finlandês não concordou, o tribunal finlandês não concordou, recorreram ao tribunal de Estrasburgo sob a alegação de que era consenso na Europa que seria possível o casamento de pessoas do mesmo sexo. O Tribunal Europeu disse não, respeite-se a decisão da Finlândia. São poucos os países na União Europeia que admitem. Os outros não admitem, razão pela qual nós temos que respeitar e, se quiserem manter como casamento, vai ter que ser ele como homem, ela como mulher. Porque se quiserem efetivamente ser relação entre duas mulheres, eles têm que se divorciar para que possam fazer um contrato união. Então, o que é importante nesse caso não é um problema de preconceito, é que o estatuto de casamento, o status de casado, aquilo que representa no artigo 226 para o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, em que se fala em homem e mulher exclusivamente, é um instituto que nada tem a ver com o contrato da união de pessoas do mesmo sexo, que tem todo o direito, mas não há casamento. Basta dizer que o parágrafo 2º do artigo 226 diz o seguinte: o casamento religioso tem a mesma força do casamento civil. E nenhuma religião admite casamento de pessoas do mesmo sexo. Só isso já demonstra que não há possibilidade da interpretação do Supremo, que foi uma interpretação conveniente e conivente com aqueles que querem desestruturar a verdadeira família. Têm todo o direito os homossexuais, mas não ao casamento. Vamos agora aos nossos comerciais. Damos continuidade ao programa, nessa parte, já só com o professor Paulo Cremonesi. Agradecendo mais uma vez a participação brilhante do nosso querido desembargador, este exemplo de relações entre a magistratura brasileira e a magistratura europeia, que é o desembargador Sábato. Como eu faço em todos os programas, eu ofereço um livro, ele chama-se Segurança Jurídica em Matéria Tributária. Há um trabalho de Humberto Ávila, são mais 42 trabalhos, analisando como muitas vezes o Supremo Tribunal Federal não é só, como disse o desembargador Sábato, criando um certo descompasso entre a realidade constitucional e as decisões, apesar dos eminentes juristas, e tenho livros escritos com a maior parte desses ministros, todos eles têm uma profunda admiração, mas acho que tem provocado uma certa insegurança jurídica. Em matéria tributária, você poderá ver todos os trabalhos aqui, examinando como no Brasil hoje vivemos com uma insegurança jurídica muito grande, porque, como dizia aquele outro magistrado da corte alemã, da corte constitucional alemã, e grande justilósofo Konrad Hess, a necessidade não conhece princípios. Muitas vezes a necessidade de recursos para o erário, eles não conhecem princípio nenhum. A insegurança jurídica é enviada ao espaço. E ofereço o livro. Muito obrigado. Meu caro Paulo Cremonesi, nós estamos conversando no primeiro bloco sobre a Constituição, sobre a objeção de consciência. E se nós analisarmos os diversos dispositivos constitucionais, nós verificamos que tudo leva a acreditar de que há um complexo de normas que asseguram a objeção de consciência. Quando se fala que se tem que respeitar a religião, quando se garante os templos em um nível de imunidade, quando aqueles que têm religiões que não admitem a participação em serviço militar podem fazer serviços alternativos, princípios constitucionais, quando se coloca que se tem que ter todo o respeito a posições em que não pode haver, em nível de liberdade de expressão, a possibilidade de desvalores serem atingidos. Então, o artigo 5º, com seus 78 incisos, e o artigo das limitações constitucionais ao poder tributar, o artigo das Forças Armadas, quando se fala
no serviço alternativo, demonstram que nós temos um complexo tendente à objeção de consciência. Se eu tenho uma objeção de consciência profunda em relação às minhas convicções, não se pode obrigar a fazer, por exemplo, um aborto. Se eu sou um médico absolutamente contrário ao aborto, como é que pode o Estado dizer, o senhor é obrigado a fazer contra ter o direito às mulheres do homicídio uterino e o senhor tem que praticar o homicídio no ventre da esposa porque nós do Estado entendemos. Então eu tenho a impressão que a Constituição proíbe isso. Como é que você vê a objeção de consciência no direito e a possibilidade de fazer entender os nossos magistrados que a objeção de consciência é fundamental no Estado democrático? Porque se nós tivermos convicções que representam princípios morais, o Estado não pode exigir que nós quebremos essas nossas convicções. Tem você a mesma impressão, Paulo? Exatamente. Querido doutor Ives, eu agradeço profundamente esse tema, porque ele tem sido especialmente recorrente e caro em minha vida. Eu tenho ido muito a Roma para estudá-lo e a base geral, para aplicar essa base geral à luz do ordenamento jurídico brasileiro. Por quê? 10 anos atrás, quando eu lecionava Direito Constitucional no curso de Direito da Universidade Católica de Santos, eu gastava boa parte das aulas do estudo dos direitos e garantias fundamentais com a escusa de consciência. E jamais imaginei que talvez eu, no futuro, viesse a necessitar dessa garantia constitucional. Sempre achei algo mais abstrato do que concreto, pelo menos em relação à minha vida. E hoje eu sinto que o homem heterossexual, católico, com uma formação mais clássica, talvez ele venha a sofrer em virtude de um mundo colapsado, de um mundo que gira em espiral, de um mundo que inverte os valores. Um mundo que diz que aquilo que é certo é errado e que é errado é certo. Então a garantia constitucional ela ganhou uma nova dimensão. Não porque ela tenha mudado o seu status ou a interpretação tenha que ser diferente, mas porque ela passou a ser uma realidade concreta de quase todos. Antigamente, quando se falava, por exemplo, em escusa de consciência, e o senhor citou aí, era normalmente daquele que por um excesso de zelo religioso ou uma questão filosófica não queria servir às Forças Armadas, não por desrespeito, mas por não ter contato com as armas. Então, havia necessidade de o Estado prever uma regulamentação alternativa no sentido de ele prestar um outro tipo de serviço para cumprir o dispositivo de que a lei é para todos. Hoje, a situação se tornou muito mais grave. Por quê? Nós vivemos, especialmente no Brasil, uma situação em que o Supremo Tribunal Federal, a despeito da envergadura e da qualidade intelectual dos seus membros, vem sistematicamente ocupando a função do legislador. Esse é um risco que já não é mais um risco abstrato, mas é um risco concreto. Então, nada hoje em dia inibe pensar de que, eventualmente, o aborto possa vir a ser descriminalizado, não pelo Poder Legislativo, até porque 85% da população brasileira se posiciona contra a liberação do aborto. E o Poder Legislativo brasileiro, em que pese os problemas especialmente atuais pelos quais esse Poder Legislativo passa, ele tem um perfil, pelo menos em relação a esse assunto, correto. O Poder Legislativo brasileiro não vê com bons olhos a descriminalização do aborto. Então, grupos menores, mas extremamente ruidosos, contaminados por ideologias que o próprio Papa Francisco chamou de falsas, recentemente, esses grupos tentam, por meio de ações judiciais, diretamente no Supremo Tribunal Federal, fazer aquilo que a população brasileira não quer, que o povo brasileiro não quer, que o Poder Legislativo não deseja fazer, legalizar o aborto. Então, se isso ocorrer, e o exemplo que o senhor... eu costumo brincar que normalmente não se pode explicar nada com base em exemplo, mas o exemplo é ilustrativo, ele ajuda a formar raciocínios. No caso concreto, ou na discussão que se tem aqui, o exemplo é muito emblemático. O senhor falou do médico ser obrigado a realizar o aborto.
do jeito que as coisas caminham, não é impossível imaginar que o SUS venha, por exemplo, dependendo de uma decisão, e ela pode ocorrer do Supremo Tribunal Federal, a promover livremente o aborto, sem qualquer tipo de limitação. E o médico de plantão pode ser obrigado a fazer o aborto. Ou perder o cargo. E aí ele vai se posicionar. Pior, o perder o cargo, talvez seja, ou perder a função, seja a menor das preocupações. Ele pode, inclusive, sofrer sanções, porque aí vem um outro erro. Veja, os assuntos, eles há uma relação profunda entre todos os assuntos. Vamos ir um pouco mais além. Hoje em dia, o que se tem com essa espiral crescente da ideologia é uma visão deformada, por exemplo, do Estado laico. Quando alguém adota um discurso fundado na moral, ou fundado na tradição, ou fundado em princípios e valores que são defendidos não só pelo catolicismo, mas por todas as religiões sérias e tradicionais, sempre aparece alguém, como se fosse uma espécie de ventríloco kelseniano, né? Estado laico, numa interpretação completamente equivocada. O Estado laico não significa o Estado que não se submete ao pensamento religioso, mas sim o Estado que separa bem as coisas, até para proteger as religiões. O Estado laico é aquele que não entra na esfera de atuação das religiões e respeita as religiões, né? Da mesma forma, é o Estado que não é pautado pela religião, mas aceita o valor religioso na formação das suas políticas administrativas e também das suas leis. Não se pode desconsiderar isso. A religião é o valor mais importante que um ser humano tem. Ainda aquele que não goste, ainda aquele que não queira ser religioso, ele tem que respeitar esse sentimento, que é o sentimento da maioria. É uma questão até de democracia. Democracia é respeitar a vontade das minorias, mas, acima de tudo, garantir a vontade da maioria. Então, a escusa de consciência deve ser hoje estudada por todos, bem trabalhada, a fim de que seja garantida para que as pessoas possam exercer as suas convicções religiosas e filosóficas sem o medo do patrulhamento ideológico. Eu estou plenamente de acordo. Nós estamos chegando, infelizmente, ao fim do programa. Mas, indiscutivelmente, a concepção de Estado laico é de um Estado ateu. Eu chamaria de fundamentalismo ateu, dizendo que a população brasileira, mais de 90% acredita em Deus. Então, quem acredita em Deus não pode opinar numa democracia, só o ateu é agnóstico. Então, nós teríamos uma elite absoluta daqueles que, por não acreditar em Deus, pode definir o destino de toda a população. Isto é O que representa o Estado laico? É apenas a separação do poder temporal do poder religioso, exclusivamente isso. Aliás, quando o Papa Pio IX ficou condicionado a ter apenas o Estado do Vaticano, Santa Sé, porque o Garibaldi tomou conta de todo o Estado pontifício, a partir daquele momento é que se viu a força temporal. O que representa na prática é que, indiscutivelmente, o Estado laico é um Estado em que os poderes estão separados, mas cada cidadão, ateu agnóstico, que acredita em Deus, tem o mesmo direito democrático. E se os valores da maioria da população forem valores superiores aos outros, e eles pretenderem fazer com que esses valores passem a participar, a pertencer ao ordenamento jurídico, isso tem que prevalecer. De tal maneira que a concepção de Estado laico é conivente, é conveniente para aqueles que têm medo de viver em valores, porque não conseguem viver os valores que as religiões impõem, ou que pelo menos apresentam, porque evidentemente não impõem, cada um tem a liberdade de escolher ou não. Então dizem, como nós não conseguimos viver, vocês não podem definir aquilo que nós queremos, que é não a liberdade, mas a libertinagem. Por isso é que nós vivemos com tantos problemas de drogas, vivemos com todos esses problemas de família, nós vemos a sociedade sendo desfigurada e todos os sociólogos, psicólogos começam a estudar por que isso está acontecendo com o mundo contemporâneo, porque perderam uma noção de valores que só a religião pode dar. Meu caro Paulo, muito obrigado. Meus caros telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.